Muito bem, pessoal, bom dia. Estamos chegando, trazendo mais uma aula aqui para vocês do oitavo ano, né? Vocês devem estar visualizando aí na tela os tipos, né, de predicados que nós iremos estudar hoje. Coloquei aqui uma artezinha, né, com os tipos de predicado para vocês estarem visualizando, mas claro que eu vou estar explicando aí esses três tipos de predicado, né? Primeiro é o predicado verbal, que diz sem VL, né? Sem VL quer dizer sem verbo de ligação e sem predicativo. Verbo de ligação são aqueles verbos que é, exprimem qualidade, estado, né? Enfim. E o predicativo são as qualidades e os estados que são atribuídos aí ao sujeito da oração. Também tem o predicado nominal, que é com verbo de ligação e com predicativo, né? Com predicativo. E o predicado verbo nominal, que vem, né, sem verbo de ligação, claro, é verbo nominal, mas aparece também com um predicativo. A gente vai ver isso adiante, né, nas imagens seguintes que eu vou estar colocando aqui para vocês. Só colocar aqui, mudar de tela e vocês devem estar visualizando aí a página do livro didático de vocês. Na página aqui, se eu mostrar 58, né? 58 do livro didático, tem aí os tipos de predicado. Primeiro começa aí, para vocês ir treinando, tem as frases de A a G e tem uma coluna para vocês estar numerando, né? A primeira coluna, vocês irão colocar somente os verbos que expressam a ação do sujeito, ou seja, expressa algo realizado pelo sujeito. E na segunda, os predicados que expressam atributos do sujeito, ou seja, qualidades atribuídas a esse sujeito, né? Lembrando que o predicado é aquilo que se fala sobre o sujeito. Por exemplo, o mundo real se confunde com o mundo virtual. Estamos falando sobre o quê, né? Sobre o mundo real. Então, o mundo real seria o sujeito e o que sobra, né, da frase se confunde com o mundo virtual seria o predicado, que é o que estou falando sobre o sujeito. Isso é um exemplo, né? Apenas um exemplo que eu estou citando aí para vocês. Mas todas essas frases aqui, todas elas, né? Todas elas são frases que apresentam sujeitos e predicados. Você identifica aí o sujeito, o termo de quem está falando na oração, ou do que, né, de que está falando na oração, e o restante que sobrar, vocês irão classificá-los como predicado. Vamos aí aos três tipos de predicado, como eu já tinha falado para vocês, né? Para vocês. Aqui na página 59 tem esse quadrinho que vai falar sobre os tipos de predicado. Vou dar um zoom aqui, aumentar, para que vocês possam acompanhar. Também pode ser que vocês acompanhem através do livro didático. Coloquei aqui o que está no livro didático mesmo para que vocês possam estar aí acompanhando, assistindo o vídeo e acompanhando no livro didático, né? Vamos lá. Primeiro aí, diz aí, quando o predicado expressa uma ação, o verbo é a palavra mais importante desse predicado, né? Quando o predicado expressa um atributo, uma qualidade, né? A palavra ou expressão com valor de adjetivo que expressa esse atributo é a mais importante do predicado. É o que nós vamos chamar de predicativo, que ele tem um valor de adjetivo, ou seja, expressa um atributo, uma característica, um estado do sujeito. Nesse caso, né, nesse caso que a palavra com valor de adjetivo é a mais importante do predicado, o verbo tem a função somente de ligar o sujeito a esse atributo, né, ao seu atributo. E por isso a gente vai dizer que se trata de um verbo de ligação. A função, né, a função do verbo de ligação é somente ligar o sujeito ao seu atributo, o sujeito à sua característica. Mais abaixo, né, vamos ver aqui, tem aí já umas questões para vocês irem resolvendo, né, vai lendo, vai resolvendo e treinando aí
identificar a palavra mais importante, se é um verbo de ação ou se é uma palavra, né, com uma palavra que tem valor de adjetivo, o atributo, né, relacionado ao sujeito. Abaixo nós temos aqui a frase, né, o profissional está qualificado para orientar os pais. Nós estamos falando sobre quem, né? Sobre o profissional. Vai fazer a pergunta ao verbo quem está qualificado para orientar os pais? Resposta que nós teremos o profissional, que será o sujeito dessa oração. O verbo, né? O verbo estar é o que? É um verbo de ligação, né? É um verbo de ligação. E qualificado é o atributo ou o predicativo que é atribuído ao termo aí, o profissional, que é o sujeito da oração. Então, nesse caso, a palavra qualificada, o qualificado, é o termo mais importante do predicado. E a gente vai dizer que essa palavra é o núcleo do predicado. A palavra mais importante chama-se núcleo, né? O núcleo do predicado. E, por se tratar de um atributo, de uma qualidade do sujeito, esse núcleo é conhecido como predicativo do sujeito. O termo que atribui é, a característica ao sujeito chama-se predicativo do sujeito. E quando isso ocorre, né, quando o predicado apresenta como núcleo o predicativo do sujeito, a gente vai chamar esse predicado de predicado nominal. Predicado nominal, que é ligado por meio de um verbo de ligação. Aqui o exemplo, né? Aqui mais um exemplo, aliás, só tem esse exemplo aqui. O profissional está qualificado para orientar os pais. Verbo de ligação está, predicativo é, qualificado, e está sendo atribuído aí ao sujeito da oração, e esse predicativo a gente vai chamar de predicativo do sujeito. E como ele é o núcleo, como ele é a palavra mais importante do sujeito, do predicado, perdão, a gente vai classificar esse predicado como predicado nominal. Mais um exemplo aí, né? Mais um exemplo. A gente já vai ver que isso aqui difere um pouquinho do primeiro exemplo. Muitos pais trabalham fora de casa. É o sujeito, né? Quem trabalham fora de casa? Muitos pais. O predicado, trabalham fora de casa. O núcleo do predicado aí já é a palavra, a forma verbal, trabalham, né? O termo mais importante é o verbo de ação, trabalhar. Então, nesse caso aí, ele vai ser o núcleo do predicado. É o núcleo do predicado. Quando o verbo, né, aliás, quando o predicado apresenta como núcleo um verbo, locução verbal, damos a ele o nome de predicado verbal. Lembrando que esse verbo, locução verbal, né, claro, só os verbos de ações, de ação, funcionam como núcleo do predicado. Os verbos de ligação não podem ser núcleo do predicado. Então, quando o sujeito, aliás, quando o núcleo do predicado for um verbo, né, ou uma locução verbal, que é quando, né, apresenta dois ou mais verbos próximos, geralmente dois verbos, né? A gente chama isso de locução verbal, mas que tem o mesmo valor de um verbo. Quando isso ocorrer, a gente vai chamar esse predicado de predicado verbal. O exemplo aí, né? Muitos pais, sujeito, trabalham. É um verbo de ligação, aliás, é um verbo de ação, por isso que o predicado é predicado verbal. E por último, a gente vai ver aí o último tipo de predicado, né? Que são três. A gente já viu o predicado nominal, e o núcleo é o predicativo do sujeito, é o atributo que é atribuído ao sujeito, né? O predicado verbal, que o núcleo é um verbo de ação. E agora a gente vai ver o último, que é o predicado verbo nominal. Como o próprio nome já diz, ele vai juntar o predicado verbal ao predicado nominal, né? Vamos ver o exemplo aí. O semeador trabalha incansável. A gente vai ver que nesse caso aí nós temos sujeito, né? Nós temos sujeito, semeador. Nós temos um verbo de ação, que é trabalhar, mas nessa mesma oração também tem aí um predicativo ou um atributo do sujeito. Quando isso ocorre, né? Quando no predicado
aparece em dois núcleos, é um predicativo do sujeito e um verbo de ação, um verbo de ação e um predicativo do sujeito, a gente vai chamar esse predicado de predicado verbo nominal. Então, observaram, né? Trabalhava, ação, trabalhar é ação, né? Foi alguma coisa que nós realizamos. Incansável é aqui com o valor de adjetivo, né? A palavra que tem valor de adjetivo, e é atribuída ao sujeito, no caso, o semeador. Então, dois núcleos, um verbo e um atributo do sujeito, né? Ou um predicativo do sujeito. Esse predicado é classificado como verbo nominal. Então, vou encerrando a aula por hoje, né? Eu vou mandar na sequência as páginas do livro, vou também mandar a atividade aí em PDF para quem quiser pegar diretamente no grupo, mas também estarei indicando as páginas do livro. Abraço, boa aula, até o nosso próximo encontro.